Eu demorei bem mais do que eu tava imaginando, mas finalmente eu consegui. Então com vocês, as 5 melhores séries que eu assisti em 2025, pelo menos até agora. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e hoje eu tô muito animado pra essa lista, porque cara, só tem coisa boa. E pra já abrir uma lista como essa, eu não podia deixar de falar sobre Paradise, uma série de drama e suspense com uma temporada disponível no Disney+. Aqui somos apresentados à primeira vista a uma simples comunidade isolada, habitada apenas por figuras poderosas e influentes da sociedade. Porém, a tranquilidade e segurança desse lugar vai embora quando um evento inesperado acaba desencadeando uma intensa investigação repleta de segredos, traições e uma perigosa conspiração envolvendo algo que ninguém poderia imaginar. Homem implacável, que nunca parava. Arma! Até o momento, Paradise foi a maior surpresa na minha perspectiva em 2025, porque basicamente ninguém dava nada, ninguém anunciou essa série, mas ela conseguiu entregar com muita facilidade uma trama inteligente, complexa, recheada de segredos, mistérios, com reviravoltas alucinantes, descobertas fascinantes e um elenco simplesmente fantástico. E óbvio que essa série também cria uma atmosfera muito intensa que só cresce a cada episódio, não tem momento baixo, parado, nada. A cada episódio a situação vai ficando cada vez mais sinistra e no primeiro episódio você já leva um tapa no meio da sua fuça no finalzinho do primeiro episódio. Então, rapaziada, se você procura uma série diferente, criativa, original, Paradise vai te surpreender, você querendo ou não. Contar a verdade. Eu não sei o que fazer. A próxima série da minha lista foi lançada há pouquíssimo tempo, pra falar a verdade eu assisti ontem e já considero ela como uma das melhores produções do ano. Eu tô falando de O Eternauta, uma série de ficção e drama com uma temporada disponível na Netflix. Quando uma nevasca tóxica começa a cair, matando milhares de pessoas instantaneamente, a realidade que conhecemos se transforma em um cenário pós-apocalíptica, onde vamos seguir um pequeno grupo de sobreviventes que, além de lutarem pelas suas próprias vidas, tentam encontrar seus familiares diante do caos e do perigo. Tá caindo uma merda tóxica do céu, quem encosta morre. Não é novidade pra ninguém aqui do canal que eu sou fã de carteirinha dessa temática pós-apocalíptica, então tudo que tem no meio da conversa ao fim do mundo, eu tô sempre dando uma olhadinha, é claro que por puro entretenimento. Então quando eu vi que a Netflix ia lançar uma série com a temática de fim de mundo, misturada com neve, frio, algo que eu curto pra caramba, eu fui correndo assistir essa série com as expectativas lá nas alturas e mesmo assim ela me surpreendeu não só com seus atores, mas com sua grandiosa produção, com seu final maluco e também com sua atmosfera realista e brutal, com episódios intensos e alguns personagens bem inteligentes, porque normalmente quando a gente acompanha uma série com essa temática de fim de mundo, sempre tem aqueles personagens idiotas que tomam as piores decisões possíveis, e aqui, levando em conta a história e o roteiro, eles souberam trabalhar isso muito bem, não deixando você irritado com algumas decisões. Inclusive, por se tratar de uma série argentina, ou seja, dos nossos vizinhos aqui do lado, a produção dessa série me surpreendeu e muito visualmente falando. Os caras moram aqui do lado e entregaram uma produção nível de Hollywood, como várias outras, mas não é com frequência, sabe? Então isso me surpreendeu, sabe? Esse aspecto, levando em conta que a Netflix Brasil tinha a faca e o queijo na mão para entregar várias produções desse mesmo patamar, mas acabaram decepcionando bastante. Inclusive teve uma série de zumbi aí que a Netflix Brasil lançou e cara, aquilo me decepcionou muito. Então quando eu vejo os vizinhos aqui do lado fazendo uma série tão boa quanto essa, eu vejo um pingo de esperança pro futuro das produções nacionais, mesmo que isso pareça ser impossível. Tem alguma coisa aqui. Eu tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora de vocês que me acompanham nem sequer ouviram falar sobre a próxima dica da minha lista. Eu tô falando de A Casa de Davi, uma série de drama e história com uma temporada disponível na Prime Video. Casa de Davi apresenta o início da história lendária do Davi, um simples, mas humilde pastor de ovelhas, visto por muitos com desdenho, que tem seu destino traçado após ser ungido por Samuel às ordens de Deus, se encaminhando para se tornar um dos maiores reis de Israel. As the fate of a people hangs in the balance.
Sem brincadeira, depois de Paradise, A Casa de Davi foi a segunda maior surpresa que eu conheci nesse ano, porque normalmente as produções bíblicas são sempre de baixo orçamento, sempre mais do mesmo, nada chama muito a atenção, e aqui em parceria com a Amazon os caras conseguiram entregar uma grandiosa produção com ótimos figurinos, efeitos práticos e visuais, uma ambientação, uma fotografia visualmente muito bonita e, claro, ótimos atores. Eu não conheço ninguém desse elenco, mas os atores e as atrizes se saíram muito bem, em destaque pro ator que interpreta o Davi, que soube expressar muito bem as emoções e os sentimentos. De verdade, quando eu olho pra esse ator eu já lembro de Davi, então foi uma escolha muito interessante. E mesmo que essa série não seja 100% fiel à história de Davi, eles mesmos deixam um disclaimer no começo de cada um dos episódios, mostrando que eles usaram a liberdade artística para adaptar e alterar algumas coisas. Ainda assim foi uma adaptação muito poderosa, que me emocionou, me entreteve e entregou uma história assim que de verdade eu não via há bastante tempo. Uma história bíblica com uma grandiosa produção e um elenco muito talentoso. É claro que por se tratar de uma série com uma temática religiosa, ela acaba se tornando, querendo ou não, uma produção bem nichada. Mesmo assim, eu recomendo para todo mundo dar pelo menos uma oportunidade. Again, I ask this question. A minha próxima recomendação, por mais polêmica que seja, por mais que muitos tenham amado e outros nem tanto, pra mim entra facilmente na lista das melhores séries do ano. É claro que eu tô falando de Demolidor Renascido, uma série de ação e drama com uma temporada disponível no Disney+. Demolidor Renascido apresenta uma nova fase na jornada do Matt Murdock, que agora tá de volta às ruas de Nova York, equilibrando sua vida como advogado e vigilante. Tudo isso enquanto enfrenta uma nova ameaça que testa seus limites morais e físicos. Essa cidade não pode ficar sem controle. Pra já colocar o dedo na ferida, como eu sempre faço aqui no canal quando é preciso, Demolidor Renascido não tá no mesmo patamar da primeira série do Demolidor, feita em parceria da Netflix com a Marvel. Mesmo assim, ela ainda conseguiu entregar boas lutas, cenas de ação, várias participações, uma atmosfera envolvente e intrigante e, querendo ou não, mais um gostinho daquele universo tão fascinante que conhecemos na primeira série. É claro que aqui os roteiristas largaram a mão de certa forma em algumas decisões, em alguns momentos, mas de modo geral o saldo é positivo e só esse saldozinho positivo já coloca ela entre as melhores séries do ano, pelo menos até o momento. Foi criado para acreditar na graça. E agora que chegamos na quinta e última dica do vídeo, aquele momento em que ninguém mais está assistindo o vídeo, eu decidi chutar o balde e falar sobre uma série maluca que pouca gente conhece, mas eu me diverti muito assistindo ela. Eu tô falando de Caçador de Demônios, uma série de ação, terror e comédia com uma temporada disponível na Prime Video. Aqui somos apresentados a história de um caçador de recompensas peculiar que recebe uma segunda chance de vida após ser ressuscitado. Porém, ao contrário de caçar bandidos e criminosos, ele agora precisa literalmente caçar demônios, um novo tipo de trabalho que vai arrastá-lo para o meio de um conflito sobrenatural que ameaça todo o planeta. Eu admito que eu não sou muito chegado em produções de terror sobrenatural por vários fatores, porém essa série, por misturar comédia na sua temática, me chamou a atenção. Eu fui assistir sem grandes esperanças e acabei curtindo muito o resultado final. Com um senso de humor duvidosos, cenas violentas e até bizarras, essa série se destaca por um carisma elevado do elenco, além de um resultado final bem maluco. De verdade, a dinâmica do Kevin Bacon como protagonista com a mãe dele acabou tornando essa série 40% melhor na minha humilde visão. Fora que o desfecho é no mínimo bem maluco, já deixa o terreno preparado para uma possível segunda temporada. Então basicamente, se você gostou do trailer ou da temática, essa série pode ser uma boa surpresa. Inclusive, se você for um grande fã da série lá dos Winchesters, Supernatural, você vai gostar muito dessa série, que apesar de ter uma premissa bem parecida, tem uma pegada diferente e eu gostei disso.
E agora que chegamos no finalzinho desse vídeo, eu quero deixar aqui duas menções honrosas que quase entraram pro meu top 5. A primeira é The Pitt e Seus Amigos e Vizinhos, duas séries bem legais. Eu não só coloquei essas duas na lista porque The Pitt eu ainda não terminei e Seus Amigos e Vizinhos eu também não finalizei. Então foi questão meio que de tempo e cronologia. Talvez futuramente, daqui a alguns meses, quando eu fizer o top 10, talvez elas entrem na lista principal das 10 melhores séries do ano. Eu só tenho que terminar de assistir elas primeiro. Inclusive, se você chegou até aqui, tá sentindo que tá faltando alguma série, é só deixar nos comentários a sua lista com as melhores séries do ano. Na verdade, eu conto com isso pra gente tá trocando aquela ideia saudável sobre as melhores produções do ano até o momento. Lembrando, eu não coloquei na nossa lista minisséries e produções com novas temporadas. Então, cara, lançou The Last of Us, não sei o que. Não, aqui só foi séries lançadas em 2025 com a sua primeira e única temporada. Então, esse foi o critério que eu usei pra montar essa lista, beleza? Então, isso é tudo. Fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.